a vitória do Trump representa um problemão para isso, né? Eu não acho que esse tipo de lógica ela vai ser desmontada rápido, nem sei se ela será desmontada, mas definitivamente não é o melhor momento deles. Não é o melhor momento, e agora o capital americano ele está em um momento de indefinição. Por exemplo, saiu notícia que as grandes empresas de jornalismo da América estão preparando para fazer demissões em massa, inclusive dos seus grandes âncoras, né? Porque eles entendem... Bom, se você não dá audiência e você não tem mais financiamento público, da onde vai vir isso? Aí a gente pode falar, a lógica desse capitalismo improdutivo, que a gente apelidou de capitalismo woke, é exatamente, você não precisa nem de audiência, nem do público, mas você vai conseguir isso através do próprio financiamento, através de propagandas, etc. Você vai ter linhas de crédito, e aí a gente chega na outra parte. A questão de linhas de crédito nos Estados Unidos, nos últimos anos, ela seguia uma lógica esquizofrênica, que é o seguinte: os bancos eles escolhiam como fazer suas linhas de crédito, como fornecer, tinha seus critérios, só que quem realmente pagava a conta era o governo americano. Porque a gente tem que lembrar, depois da crise de 2008, todos os bancos americanos, principalmente, não todos não, mas aqueles que estão colocados como too big to fail, eles são subsidiados pelo governo americano. Eles têm uma grande... todo ano eles recebem diversos fundos para que se mantenham operando ali em sua lógica financeira. Agora, o que eu acredito que vai haver, o governo americano vai pressionar sobre essas linhas de crédito. Primeiro, os Estados Unidos precisam passar por uma grande revolução industrial, até para que não apenas o emprego volte para o país, mas que não haja inflação, porque os empregos estão voltando para o país. Porque o grande risco de você fazer esse retorno industrial para a América é a inflação disparar. Então, qual é o grande ponto? Você fazer com que essa revolução industrial já chegue sendo extremamente produtiva. O segundo, precisa que a linha de crédito seja voltada para que a disputa pela inteligência artificial seja vencida. Porque enquanto os Estados Unidos passou nos últimos anos fazendo todo tipo de loucura woke, a China está nesse momento a 2 passos, Renan, de entregar o 6G. Tá? Enquanto a gente está ainda no Brasil, algumas partes sem o 5G, a China já está a 2 passos de entregar o 6G. Então, os Estados Unidos precisam também fazer uma grande revolução nesse sentido. Mas como é que você vence a revolução pela inteligência, a disputa pela fronteira do conhecimento da inteligência artificial? Tem uma fórmula apenas. Você precisa de uma reforma energética no país. E a infraestrutura americana, ela está muito deficiente. E isso ficou muito claro nos últimos anos, com as ferrovias implodindo, com pontes implodindo, com vários problemas de infraestrutura. E você tem problema de infraestrutura, você tem problema energético no país, você precisa fazer uma revolução nesse sentido. O que acredito que vai acontecer, e é por isso que essas grandes empresas estão já se preparando para demissões em massa. Os bancos, eles têm linhas de crédito redirecionadas, um projeto centralizado. Então você não vai ter mais a possibilidade de empréstimos absurdos com taxas de juros baixíssimas para que essas empresas continuem fazendo todas as suas loucuras woke que foram feitas nos últimos anos. E isso vai significar um grande baque nessa cadeia produtiva. Porque se você tinha a possibilidade de buscar fornecedores menos competitivos, com preços menos atrativos, mas porque eles tinham 90% de pessoas de determinada etnia em seus quadros, bom, agora vai ter que mudar. Você não pode mais ficar bancando ineficiência em nome do identitarismo. Sim. Acho que esse vai ser um grande baque que eles irão levar agora. Sim. E tem um segundo baque que é o Departamento de Estado americano é o principal financiador internacional e também incentivador internacional de toda a questão woke. Ou não foi verdade que quando teve um país africano, não vou lembrar agora de cabeça, salvo engano foi o Uganda, não vou lembrar agora de cabeça, mas aprovou uma lei que eu acho terrível, mas aprovou uma lei, passou no Senado, passou pelo seu parlamento, que era proibindo casamentos homoafetivos. Assim, para mim é um absurdo, mas foi decidido internamente no país. FMI e Departamento de Estado americano fizeram uma intervenção no país,
e conseguiram derrubar essa lei. Então, a partir de agora, a gente está falando sobre Marco Rubio no Departamento de Estado, estamos falando sobre o DOGE com o Vivek Ramaswamy e, não sei, uma assessoria do Elon Musk, também buscando fazer uma limpeza dentro da burocracia americana. Uma limpeza da burocracia americana e uma nova diretriz no Departamento de Estado, aí também é outro golpe muito forte nisso. Sim, e eles estão mexendo na CIA agora, assim, aquela ideia de que eles precisam basicamente fazer uma grande limpa não só no Departamento de Estado, mas basicamente na máquina estatal norte-americana, ela está sendo levada à frente, porque tem um pouco a ver isso com o tal do Project 2025, que o Trump ficou negando durante toda a campanha, porque é um negócio impopular de se propor ali durante a campanha, sim, e que os inimigos estavam fazendo isso para pintar maluquices, mas agora é o seguinte, o cara fez maioria na Câmara, ele fez maioria no Senado, ele ganhou no voto popular e no colégio eleitoral, o Trump não está precisando se preocupar muito agora com isso, né? E eles estão anunciando essas coisas abertamente. E eu acho natural, porque eles estão pintando isso como uma reforma do Estado americano, para ele se tornar mais enxuto e tal, e precisa. Posto isso, não é só sobre isso, né? Eu acho que esse é o ponto. Esses agentes que entravam o andamento de determinadas políticas, que impõem outras políticas, todos esses agentes, toda essa coisa que, por exemplo, você tem processos, e o governo Trump falava muito disso, que muito parecido com o Bolsonaro aqui, não consigo andar com essa política pública porque a burocracia não deixou avançar, ou mesmo perseguições judiciais, e isso o Trump vem sendo muito vocal, né? Todo mundo que me perseguiu vai pagar pelo que aconteceu. O Musk também vem sendo alvo de assédio político-judicial. Então, meio que é sobre isso também. Eu acho que indo pra falar do Curtis Yarvin, que é um cara que, enfim, a gente já fez vídeo, já fez material lá pro clube. Você acha que eles vão partir para algo ligado a um desmonte, talvez parcial, da tal da catedral? Porque você citou, inclusive, a crise no jornalismo. Crise no jornalismo, sim, e a máquina pública. Você está falando de boa parte dos validadores, dos criadores daquilo que é considerado verdade ou não, né, dentro dos Estados Unidos. Sim. Olha, Dodge, professor aqui em Portugal, que foi da Georgetown, nos Estados Unidos. E ele falou que estava da aula e foi interpelado. Assim que saiu da sala de aula, foi interpelado por um outro professor, perguntando, mas você é de direita? Ele respondeu, sim, sou de direita. Então isso foi levado até o colegiado da universidade para ter por que um professor de direita havia sido convidado para lecionar lá na Georgetown. Isso é quase que anedótico para exemplificar como que funciona realmente a elite acadêmica americana. Lá eu acho que é muito mais incrustado e forte, pesado essa questão, porque você tem a elite acadêmica americana, é a grande elite acadêmica ocidental, sejamos sinceros. O que um dia foi a França é hoje a América, nesse sentido intelectual, né? Então, você tem esse grande problema, você tem o jornalismo, que também, como ficou claro, são fraudadores da realidade, e acho que a gente não consegue colocar em outro termo senão esse, eles fraudam a realidade para tentar encaixar em sua própria concepção de mundo, em sua mundivisão. E aí você tem, como alternativa, simplesmente um departamento criado para fazer um desmonte da burocracia que está cristalizada no pântano americano ali em Washington, e também para fora de Washington, fora de seus tentáculos geográficos ali, que estão sob sua influência. Qual é o grande ponto? O Project 2025, ele em si pode até não ser nomeado agora mais, mas nem precisa nomear. As decisões tomadas até agora e o que foi colocado até agora me lembra muito o Project 2025, muito. A própria lógica de ter um departamento que visa somente eficiência e a própria burocracia é o projeto da Heritage Foundation, assim, pegou o projeto e falou, e se a gente criasse um departamento sobre esse projeto aqui? E foi criado, e entregaram na mão de duas pessoas talentosíssimas, que é o Vivek Ramaswamy
e o Elon Musk. E eu vou falar uma coisa. O Elon Musk, na biografia dele que você indicou, como é o nome do autor? Esqueci o nome do autor agora. Isso. Tem uma parte, uma entrevista com uma das pessoas ali ao redor dele, e fala exatamente que o Elon Musk, às vezes, ele entra em certas questões que vão para além do mundo dos negócios, que até podem prejudicá-lo no mundo dos negócios, mas que o que mais importa é que a sua mundivisão, ela será colocada em prática. Sim. Agora, ele ir para esse departamento é exatamente isso. Você está pegando a mundivisão dele e tudo aquilo que ele entende como o vírus da mente woke, e ele está indo contra isso. Exatamente. E isso está sendo, assim, central em tudo que ele tem feito nos últimos anos. Ele foi o grande financiador dessa campanha. Ele e o Peter Thiel são os verdadeiros padrinhos de J.D. Vance. Eles bancaram o J.D. Vance. Claramente, você pode falar, eles compraram a vice-presidência. Sim, eles compraram. Ó, eu vou botar o vice aí, tá? E vou bancar essa porra toda. É isso que eles fizeram. Fora que eles... O quanto... Eu queria comentar uma coisa com você. O quanto que as redes sociais não foram friendly a um candidato republicano depois de 2020, dado que o Zuckerberg deu uma virada de jogo. O quanto dessa virada de jogo recente do Zuckerberg, que no mínimo pode representar uma neutralidade, não foi porque há um novo clima no Vale do Silício criado pelo Thiel e pelo Musk. Sim. Há um novo clima. É nítido isso. Vem muito, acho que relacionado a como que a academia americana, que era para ser a grande academia do mundo ocidental, ela corrompeu sua própria lógica de inovação. Perfeito. Verdadeiramente. Perfeito isso. Posso te interromper para falar um ponto? Eu vejo já várias discussões nos Estados Unidos dizendo o seguinte, que a inovação não está vindo mais da academia das universidades, a inovação está vindo direto das empresas. O exemplo da SpaceX é isso. Quando o pessoal fica zombando o Musk, ele não é um cientista, ele está participando da criação do foguete com o time dele que ele paga. Ele já tem mais tecnologia acumulada na SpaceX do que qualquer, vamos dizer, experiência hoje acadêmica ou pública, seja do governo americano, do governo chinês, etc. E o Vale do Silício é um pouco sobre isso. O Donald Trump falou isso O Donald Trump, no discurso dele lá de vitória, falou, olha, quando eu vi o dando ré lá, o foguete dando ré, eu perguntei, a Rússia pode fazer isso? A China pode fazer isso? A América pode fazer isso? Não pode, quem pode é o Elon Musk. Ele não coloca o Elon Musk como a América fazendo, né? Não, a América não pode fazer o que o Elon Musk faz, enquanto agente privado dentro... mas tem financiamento da NASA. A NASA precisa financiá-lo, porque a própria NASA ficou parada no tempo, a NASA se tornou ineficiente. Eu recomendo muito que a galera leia a biografia do Musk, para não falar besteira sobre esse cara. Olha só, eu não fico nem um pouco feliz com várias posições políticas do Musk. Aqui no Brasil em específico, o alinhamento que ele faz às vezes com figuras que eu acho deploráveis no Brasil, a gente viu ele se alinhando, mesmo por ignorância, por não saber o que tá fazendo. Mas assim, eu não vou ficar ignorando absolutamente nenhum dos méritos desse cara. A biografia dele foi feita pelo Walter Isaacson, que foi, quando fez a biografia do Jobs, foi super crítico a muita coisa do Jobs, e quando o Musk foi muito crítico a muita coisa do Musk. Não obstante, o Walter mesmo fala, cara, esse cara aqui é especial. E este cara, o Walter é um jornalista sério, ele é um biografista famoso, talvez seja o biógrafo, sei lá, que mais venda no mundo. E este cara deixou muito claro isso. Ele participa do processo criativo, o processo, vamos dizer, de concepção dos produtos dele com foguetes e carros elétricos, de maneira muito incisiva. Ele faz isso mesmo, ele tem essa participação direta e isto faz parte do gênio que é o Elon Musk. E aí existe, da parte das pessoas, uma espécie de... não, ele é só empresário mimado, filho de um bilionário. Que é tudo mentira. O pai dele era rico, mas o pai dele era um malandro, era um enganador. O pai dele era um Pablo Marçal dos anos 80 na África do Sul. Ele não era bilionário de porra nenhuma. E ele fez a carreira dele por méritos próprios no Canadá, nos Estados Unidos, e aí a história vocês sabem. E a relação dele com o setor público, ela é pública e é notória, e ela não tira o mérito dele em nada. Quando ele tem os primeiros lançamentos lá com a SpaceX, que ele quase quebra, e o Peter Thiel põe a grana pra empresa não quebrar, a NASA tava fazendo uma aposta com ele, tipo, você consegue? Você quer fazer um foguete? Tô precisando que lance um foguete assim, assim, assado, com custo assim, assim, assado, testa aí, se der certo, aí eu te contrato. Então ele precisava provar, ele provou que conseguiu, e ele provou para a NASA que ele conseguia colocar foguetes no espaço para levar satélite, componentes, etc., por um preço muito mais baixo. Depois ele começou a provar que ele conseguia fazer motores
que eram ultra eficientes e muito mais baratos de fazer. E a operação dele de botar coisa no espaço é super barata. Aí o que ele fez? Usou os contratos com a NASA, atende bem a NASA, e ainda montou uma divisão interna da empresa dele de satélites, que é Starlink. Então ele criou um business baseado no envio de coisas para o espaço. Ele criou uma rede de satélites que entregam a internet no mundo inteiro. Então, cara, o cara é um puta capitalista, o cara é um cientista, o cara é um... Não dá pra negar. Não dá pra negar isso. Ah, ele tem relações com o governo ele precisou do Obama pra dar certo lá a Tesla? Lógico que precisou. Ele precisou do Obama. Assim como ele foi com a China, se associou ao governo chinês e falou, agora eu não quero vocês de sócio aqui, eu boto minha fábrica na China se vocês não forem meus sócios. E a China, pela primeira vez, resolveu não ser sócio de uma operação industrial de um capitalista de outro país lá. O primeiro caso na China, a China mudou suas leis para permitir isso, foi com o Musk. Então, o cara faz negócio, ele não nega isso. Agora, ele só tem esse status especial a ponto da China alterar sua lei para receber ele, porque o que ele faz é especial. Ponto. É mérito dele. E qual foi o grande ponto da China querer o Elon Musk lá? Você com a Tesla, você vai também acabar colhendo know-how. Né? Uhum. Você vai colhendo know-how. A BYD só é possível, e olha que a BYD tem 1 milhão de problemas, é um carro infinitamente pior do que a Tesla, mas porque houve know-how adquirido através da Tesla na China. E a gente sempre tem que pensar o seguinte, por que o governo americano, ele é bom para o governo americano financiar as operações das empresas do Elon Musk? Porque as operações do Elon Musk colocam os Estados Unidos na fronteira do conhecimento. Recentemente eu li um texto em um site americano que falava o seguinte, olha, a corrida espacial não está ganha pela América. Não está ganha pela América. Até pouco tempo, a NASA ainda utilizava material soviético para poder enviar seus foguetes e satélites. E eles colocam isso de uma forma muito humilhante para a NASA, porque está falando sobre simplesmente um bloco que foi obsoleto. E até pouco tempo atrás ainda era utilizado. E eles colocam, bom, não está ganho, a China está conseguindo correr atrás, a NASA está ficando obsoleta, e a gente está dependendo hoje exclusivamente das operações do Elon Musk, da SpaceX. Porque até mesmo a do Jeff Bezos, a Blue Origin, está muito atrás ainda da SpaceX. Está muito atrás da SpaceX. Mas podem falar, as pretensões do Elon Musk de colonizar Marte são irreais, etc. Ainda que sejam irreais, ainda que sejam muito difíceis, ainda que sejam muito custosas, ainda que sejam o que quer que seja, essas pretensões, elas vão conseguir pavimentar o caminho para todas as inovações tecnológicas espaciais, que é a grande disputa da próxima década. Certo? Porque essa década a gente já tá o seguinte, é 2024, daqui a pouco tá acabando isso aqui. A próxima década, essa é a grande disputa. A gente tá olhando os primeiros efeitos da inteligência artificial, etc., dessa grande revolução, eles já estão olhando lá na frente. Sim. Novamente, o Brasil ainda está em algumas disputas, algumas lógicas de disputa tão atrasadas, olhando tanto para a década de 50, a própria lógica agora dessa discussão sobre jornada 4x3. A gente está olhando. A gente está olhando lá para trás, os caras estão olhando lá para frente. E assim, eles estão olhando muito à frente, porque a revolução energética que eles vão fazer, Renan, é para conseguir fazer todo tipo de revolução na inteligência artificial, de internet, do que for. Eles vão se tornar super independentes, inclusive para não fortalecer a questão seja do petrodólar, seja do gás. Assim, a gente está falando, os países estão tendo discussões estratégicas, e os blocos, aí eu vou colocar também o bloco europeu, tentando fazer discussões estratégicas, não visando o ano que vem, mas visando o resto desse século. Sim. Porque a década está acabando, a próxima década já está muito próxima, e tem todo um século para correr. Sim. A gente ainda tá olhando pra ver como é que a gente vai acabar o nosso século XX, porque a gente ainda tá na metade do século XX. Pelo amor de Deus. Pra pegar uma analogia que você tá falando, o Brasil falando dessas escalas de trabalho, com as pessoas falando em trabalhar menos, é como se o mundo estivesse falando sobre um aparelho de celular e a gente estivesse discutindo se deve trabalhar mais ou menos na nossa máquina de escrever.
A gente só pensa dentro da lógica da máquina de escrever, a gente está circunscrito numa imaginação presa no século XX. As pessoas não entenderam para onde o mundo está indo, e elas estão falando, eu preciso de mais estabilidade. As pessoas não conseguem entender os fatores que as levam a ter uma vida de merda. São muitas razões. Eu vi uma discussão, Orlando, sobre uma questão do Enem agora, em que muita gente falou, essa questão é impossível, era uma questão lógica, boba, não é nem uma questão de matemática, é uma questão de lógica. Sim. E eu vi assim, era impossível, e a galera tava tirando sarro, porque, nossa, que pergunta absurda. E eu vi também pessoas que elogiam a educação, essas pessoas tipo Viva SUS, estavam falando assim, não, veja só que questão complexa e criativa foi colocada numa prova, mas veja como os formuladores do teste do Enem são interessantes. Puta questão boba. E mas assim, as pessoas saem completamente despreparadas da escola, vão fazer um teste desse e acham que aquela questão, que é a questão prosaica, é um baita de um desafio. É meio assustador, Orlando. É meio assustador a situação. Não, as questões de filosofia que eu vi, assim, são ridículas de fáceis. Tem questões de filosofia que eu falei, gente, isso não é mais questão de filosofia. É de interpretação de texto. Uhum. E aí é o grande problema brasileiro, a interpretação de texto. Né? A gente, temos que ser muito sinceros, o grande problema é que o mundo está tentando ensinar matemática, a gente está tentando ensinar nossas pessoas a lerem. Uhum. E entenderam o que estão lendo. Sim. É mais ou menos assim. A matéria do Intercept. As pessoas não conseguiram compreender o que estava ali. Não, tem um logo, tem aqui escrito o que é, e você quer me fazer acreditar. Sabe? Assim, tudo que no Brasil, no final das contas, é ainda sobre as pessoas não serem capazes de ler e entenderem até gravuras. É isso que a gente está sempre diante. Todo mundo está sempre fazendo apelo à própria ignorância. E como todo mundo faz um apelo à própria ignorância, elas querem que você aceite a ignorância delas. É mais ou menos isso no Enem. Há um tempo atrás, eu vi um pessoal aqui em Portugal falando bem assim, olha, por que toda vez que eu vejo uma questão do Enem me parece tão fácil e vocês dizem que é tão difícil? E o que eu vou responder, Renan? Eu não tenho o que responder. Porque quando sair esse ano, é novamente isso. E o pior é que as pessoas sempre vão fazer o seguinte, como tem aquela Débora Aladim, alguma coisa assim o nome dela, que é uma influencer de Enem, basicamente. Ela fala o seguinte, olha, isso aqui é tão difícil que o governo não quer que as pessoas entrem nas universidades. Isso aí, é um direito, toda pessoa deveria estar na universidade. Sabe? Não, primeiro, o direito à educação não significa que todo mundo deve estar na universidade. Sim, não é isso. Sim. O segundo é que a lógica de ser difícil é exatamente ser exclusivo. Você tinha que colocar as melhores pessoas no ensino superior, porque a lógica dela é ser superior. Sim. É o ensino superior. Não é o ensino médio, não é o fundamental para uma pessoa. Não. Ele é o ensino superior. É aquilo que deveria estar a elite intelectual do Brasil, a elite acadêmica. Obviamente a gente não tem elite acadêmica alguma. Os nossos grandes acadêmicos brasileiros, putz, assim, a gente vai ver, são bobalhões. E é isso, a gente é uma bobolândia que está sempre fazendo apelo à própria ignorância e querendo que os outros respeitem nossa ignorância. Hoje eu acordo muito cedo e aí eu ligo logo o jornal aqui em Portugal, tem o Bom Dia Portugal, que é um jornal muito cedo. E eles têm um quadro, Renan, que parece muito Brasil anos 90, que é assim, o bom português. E aí coloca uma questão e vai perguntando para as pessoas na rua, olha, a forma certa de escrever é essa ou aquela? Eu ainda brinquei hoje, falei com a minha esposa, eu disse, se fosse no Brasil, eu diria, as duas estão corretas, o importante é comunicar. É a lógica do Marcos Bagno, né? Não, o importante é você conseguir comunicar. Se você comunicou, está tudo correto. Você falar umbigo ou imbigo, tá tudo bem. Importante que se fez entendido. Vamos É isso, o importante é saber que é um buraco na sua barriga. É dureza. Essa lógica do ensino superior, né? As pessoas partem daquelas premissas, vamos dizer, uma premissa igualitária. A ideia de, não, vivemos uma democracia de oportunidades, portanto, nós temos que ver uma democracia de resultados iguais. Então, seria maravilhoso viver uma sociedade em que todos pudessem ir para uma universidade pública com um ensino de alta qualidade. Logo, nós temos que fazer o máximo para que as universidades pré-existentes entreguem suas vagas para todo mundo. Então, a premissa já é errada, a conclusão é errada e o resultado só pode ser o que é uma bosta. Porque o Brasil, uma coisa que a gente não pode esquecer, o Brasil não investe pouco em ensino superior. O percentual do PIB brasileiro investido em ensino superior é muito alto, maior do que boa parte dos países desenvolvidos no mundo.
Só que isso em nenhum sentido corresponde a um aumento de produtividade ou uma melhora efetiva na qualidade da mão de obra brasileira. Isto não representa isso. Tampouco isso representa, por exemplo, estudos acadêmicos que são usados como referência para outros estudos. Por exemplo, não vai pegar um paper que saiu da Unicamp de determinado tema para ser usado com muita recorrência. Sei lá, sai na Nature, aí um outro cara cita no outro artigo. Acontece pouco, bem pouco. E gente de poucas universidades, de poucos campos. A maior parte do material acadêmico produzido no Brasil, ele fica por aqui, ele é depósito. Até por uma cultura que existe aqui de falar que a eficiência é você produzir muitos artigos, muitos papers. Sim, você é muito produtivo porque você escreveu 10 artigos. E aí, quando você vai ver, os 10 artigos não conseguem extrair nada. O Alex Sugasmoto, no Twitter, ele fez um post muito engraçado. Ele foi para um evento de história em alguma universidade federal no Brasil. E aí disse que a seguinte frase aconteceu. Disse que a palestrante virou e falou: como disse Pierre Bourdieu, nem todos os jovens são iguais. Isso pra ela é uma citação, cara. Tipo, nem todos os jovens são iguais. Ela tem que citar o Pierre Bourdieu. Porque a lógica acadêmica no Brasil é você fazer 1 milhão de citações ininteligíveis, completamente babacas, sem nenhuma... pra não construir nada, sabe? Aquela frase que começa de lugar algum e termina em nada. Mas você precisa fazer muitas citações, porque você tem que referenciar o que você está falando. Então você vai ter uma pessoa falando assim: como diria Pierre Bourdieu, nem todos os jovens são iguais. Putz, ainda bem que o Pierre Bourdieu falou isso, porque o Hegel deve ter falado que todos eram iguais. A lógica deve ser essa. Para você ter que citar que o Pierre Bourdieu disse que nem todos os jovens são iguais, é porque o Hegel tinha dito que eles todos são idênticos. Mas é muito da nossa lógica sobre ficar falando bobagens.